Às vezes, Deus, ele não vai mudar o cenário, mas ele vai mudar você. E isso, acredite, é o suficiente. Às vezes a gente faz aquela oração pedindo para que Deus ele venha mudar a nossa situação, pedindo para que ele venha remover as dificuldades, pedindo para que ele venha abrir caminhos. Mas nem sempre Deus ele age no externo. Às vezes Deus ele quer agir no interno. Às vezes Deus quer agir dentro de você. Às vezes o agir de Deus ele quer mudar a sua forma de enxergar a vida. Às vezes Deus ele quer mudar, fortalecer a sua fé, mudar a sua visão. Às vezes Deus ele quer tratar no seu interior. O apóstolo Paulo, ele pediu 3 vezes para que Deus removesse o espinho de sua carne. Mas o Senhor disse para ele que a graça dele bastava e que o poder do Senhor aperfeiçoa na sua fraqueza. Quando Deus muda você, a tempestade, ela passa, mas você aprende a andar sobre as águas. A tempestade, ela vai passar, porque ela sempre passa. Mas quando Deus te muda, quando Deus te transforma, quando Deus muda o seu interior, a tempestade passa, mas você aprende a andar sobre as águas. Então tem uma diferença quando Deus ele muda o seu interior ou quando Deus muda o seu exterior. Por isso que às vezes Deus ele quer mudar o seu interior e não o seu exterior, não a tempestade que está ao seu redor. Às vezes ele não vai cessar a tempestade, ele não vai parar essa tempestade, mas ele vai te ensinar a andar sobre as águas. Ele vai mudar o seu interior para que você venha aprender a andar sobre as águas. Quando Deus muda você, o problema ele ainda existe, mas você tem força para enfrentá-lo. Quando Deus muda você, não significa que o problema vai embora, não significa que ele vai tirar, que ele vai acabar com os problemas, mas você tem força para enfrentá-los, você tem força para continuar, mesmo com os problemas. Quando Deus muda você, o cenário é o mesmo, mas a sua perspectiva é diferente. Pode estar acontecendo as mesmas coisas que sempre aconteceu, mas a sua perspectiva muda, seu pensamento muda, a forma de ver a vida, a forma de você enxergar a vida muda. O poder de Deus, ele não está apenas em mudar as circunstâncias, mas em te transformar, em te preparar, em te moldar para que você venha enfrentar qualquer cenário na sua vida. Por isso que quando Deus ele muda o nosso interior ao invés do exterior, ao invés do que está acontecendo ao seu redor, isso muda tudo. Muda tudo. Quando Deus muda o nosso interior, a nossa perspectiva muda, os nossos pensamentos mudam, as nossas atitudes mudam, o nosso comportamento muda e a gente aprende a guerrear, a gente aprende a andar sobre as águas, a gente aprende a perseverar, a gente aprende a vencer, mesmo que a situação ao exterior, mesmo que a situação ao nosso redor não mude, mesmo que as lutas, que as tempestades, que as dificuldades, elas ainda continuam ao nosso exterior. O nosso interior, ele está transformado. O nosso interior, ele está mudado pelo poder de Deus.